que eu estou falando quando digo sentar, levantar, andar e correr? Cada uma dessas coisas são algo que a Bíblia nos instrui a fazer. Agora, praticamente as pessoas só querem ser salvas e correr a sua corrida. Qual é o meu ministério? O que eu posso fazer? Eu tenho que conseguir promoção. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero fazer algo bem grande. Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? E não é assim que funciona. Pense nos bebês. Eles estão deitados no berço. Nem todos dão um salto repentino e começam a correr pela sala. Agora, basta pensar comigo. A primeira coisa que eles fazem é aprender a sentar-se. A Bíblia fala sobre ficar sentado em Cristo nos lugares celestiais. A Bíblia nos ensina que Jesus está sentado à direita do Pai. Não está dizendo que Ele está em pé lá no céu. Ela sempre diz que Ele está sentado, aquele que está sentado sobre o trono. E nós estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Bem, estar sentado quer dizer entrar no descanso de Deus. Deixe-me te contar, você não quer tentar entrar numa corrida se você não sabe como entrar no descanso de Deus enquanto você estiver nesta corrida. Porque as coisas vão acontecer, você vai ter mais responsabilidade, haverão mais dardos jogados em cima de você, mais ataques demoníacos, e no processo você tem que aprender a confiar em Deus e entrar no seu descanso, senão você nunca será capaz de fazê-lo, sem ter um colapso nervoso 3 vezes por semana. As pessoas querem promoção, mas quando você consegue uma promoção, sempre terá mais responsabilidade. Então é preciso um longo tempo, honestamente, para aprender a ficar sentado com Cristo. Isso significa que quando seus filhos passam por problemas, você ainda fica sentado. Eu estou falando espiritualmente. Isso significa que quando você ouve uma ameaça no trabalho que vai ser demitido, você fica sentado. Significa que quando você não for escolhido para a equipe de louvor da igreja, você permanece sentado em Cristo. Significa que quando você descobrir que seu melhor amigo contou o seu segredo, você fica sentado em Cristo. Amém? Há 1000 maneiras pelas quais podemos perder a nossa paz se quisermos, mas não precisamos se aprendermos a descansar em Deus. Somente aqueles que acreditam poderão entrar no descanso de Deus. Agora eu poderia dizer-lhe tudo sobre o porquê de estar sentado ser tão importante, mas eu não vou realmente chegar a isso. Você pode obter toda a série se quiser e aprender mais sobre isso. Deixe-me apenas lhe dizer que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo uma vez por ano, não havia cadeira lá. Eles não eram autorizados a sentar-se porque eles trabalhavam sob um pacto de obras e, na verdade, eles tinham sinos costurados na parte inferior de sua saia e havia uma corda amarrada ao seu redor que alguém fora do lugar santo estava segurando, e se eles fizessem alguma coisa errada e fossem atingidos por Deus, alguém tinha que realmente puxá-los. O tempo todo em que eles estavam lá tinham que continuar trabalhando, porque era um pacto de obras, mas graças a Deus agora podemos estar sentados em Cristo. E não temos que trabalhar e tentar ser um cristão o tempo inteiro. Assim há muito mais disso, mas não vamos até lá. A próxima coisa que temos que aprender a fazer é ficar de pé. Então, depois que o bebê se senta, e nós temos um netinho, ele tem 7 meses de idade. Oh, meu Deus, ele é tão lindo, eu não posso suportar, ele é tão fofo. 7 meses de idade, pesa 15 quilos, gente. Ele é exatamente como, bem apenas, fofo ao máximo, é tudo que eu posso dizer. E assim, um dia desses, ele estava tentando subir na minha mesinha de café. E ele se senta, mas agora ele quer ficar de pé. Temos que aprender a ficar de pé contra o diabo. Nós temos que aprender a ficar de pé fortes quando as coisas estiverem vindo contra nós. Você não pode correr antes de aprender a ficar de pé. Porque enquanto você está correndo, haverão coisas vindo de encontro a você, e então você vai ter de estar forte contra o inimigo. Então temos que aprender a andar antes de poder correr. Você tem que aprender a andar. Nós caminhamos com Deus, nós caminhamos em amor, nós caminhamos no Espírito, nós andamos na palavra, e uma caminhada é sobre dar um passo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, prato, supermercado, limpar a casa e para o trabalho. Segunda, terça e quarta. Ir à igreja no domingo. Segunda, terça. Trata-se de aprender a fazer estas coisas da vida diária. De caminhar com Deus. E então, finalmente, Deus vai libertar você para fazer a sua corrida. E esta noite vamos falar sobre como entrar na corrida para ganhar.
E não só como entrar na corrida, mas a forma de terminar a corrida. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que deram testemunho da verdade, livremo-nos, e ouvimos um tipo de palavras violentas, livremo-nos, e deixemos de lado todo o embaraço, todo o peso desnecessário e o pecado que tão facilmente, habitualmente, vigorosamente nos agarra e nos envolve. Então corramos, todos digam corramos, com paciência constante, com uma persistência ativa ao nomeado curso da corrida que está proposta diante de nós. Todos nós temos uma corrida para ser feita, e é óbvio qual é a minha. Cada corrida não é uma corrida de posição no ministério, mas todos temos uma corrida para ser feita. Sua corrida pode ser agora criar 4 pequenas, maravilhosas crianças. Eu não sei a sua corrida na próxima semana, poderá ser limpar sua casa, limpar a sua garagem, sabe, eu não sei, mas todos nós aqui temos uma missão de Deus. E a fim de cumprir essa tarefa, precisamos saber como nos concentrar. E deixe-me lhe dizer que o diabo, ele é um especialista em deixar as pessoas desconcentradas. E a levá-las, agora escute-me, levá-las a fazer alguma coisa sobre algo que não podem fazer nada a respeito. Você me ouviu? Tentar corrigir coisas que você não pode corrigir, que só Deus pode. Mas enquanto isso, podemos continuar correndo nossa corrida se soubermos como ficar sentados, como ficar de pé e como conseguir a nossa caminhada. Lembre-se, você não pode apenas correr. Você tem que sentar-se, você tem que ficar de pé, você tem que andar e em seguida correr. Eu amo essa série particular de ensinamentos porque eu acho que é uma boa maneira de mostrar-nos que há outras coisas que nós temos que aprender antes de nos envolvermos em fazer alguma coisa grande para Deus. Em primeiro lugar, temos de ter uma base em nossa vida. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Eu amo o fato de que Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes de ele usar a sua coroa. O que aconteceu nesses 20 anos? Bem, vamos ver aqui. Ele teve uma luta com Golias. Teve que se esconder por anos de um rei ímpio que estava tentando matá-lo todos os dias da sua vida. Teve que aprender a lidar com seus inimigos. Você não vai usar a coroa que Deus tem reservada para você. A coroa da vitória por completar a sua corrida se não souber agir contra o inimigo. Amém? Ok, 1 Pedro capítulo 5, versos 8 e 9. Seja equilibrado, temperado, sóbrio de espírito, vigilante, cauteloso o tempo todo, pois o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, em fome feroz, procurando alguém para apoderar-se e devorar. Digam todos, não vai ser eu. Resistam-no. Sejam firmes na fé contra o seu início, enraizado, estabelecido, forte e também imóvel, determinado, sabendo que os mesmos idênticos sofrimentos são designados para a irmandade em todo o corpo de Cristo, em todo o mundo. Eu posso lhe dizer algo, você não é o único a passar por lutas. Só porque as pessoas não parecem tristes não quer dizer que não passam lutas. Na verdade, quanto mais maduro você fica no Senhor, menos você mostra a tensão das lutas que você está passando. Quando você está passando. Na verdade, os realmente maduros podem continuar a ministrar a outras pessoas enquanto estão sofrendo tanto que sentem como se não fossem suportar a luta, e essas pessoas nunca sequer sabem realmente o que estão passando. Mas nós ainda estamos na fase do berço, no cristianismo, quando cada vez que temos um problema, tudo no mundo inteiro tem que parar agora. Não posso ir à igreja esta semana porque eu estou chateada porque eu não consegui a promoção que estava esperando no trabalho semana passada. Eu não posso manter meu compromisso de trabalhar na creche porque estou zangada com meu amigo, então agora eu tenho que ficar em casa e ser amarga neste fim de semana. Eu não posso desfrutar o meu dia hoje porque Dave está vendo futebol e ele não está prestando atenção em mim, então agora eu tenho que ter um ataque e chorar durante todo o dia no banheiro, limpar a casa, bater as portas, bater as gavetas e agir como uma pessoa louca. Sabe, eu ensinei estudos bíblicos em casa por 5 anos, ministrei 25 pessoas por 2 anos e meio, então talvez mais outras 25 além dessas em outro estudo da Bíblia por 5 anos.
E não 5 dias ou 5 semanas, por 5 anos, e eu não era paga para fazê-lo. E eu tive que sair do emprego para fazer isso. Então o meu rendimento piorou muito. E eu não entendia porque eu estava fazendo todos aqueles enormes sacrifícios e parecia não funcionar. Eu estava tentando correr. Eu queria coisas maiores, queria mais oportunidades, queria estar fazendo coisas como esta, mas eu ainda não tinha aprendido a estar sentada com Cristo, como descansar nele. Eu não sabia como enfrentar o inimigo, eu não sabia como ter um problema e não me lamentar a respeito o tempo todo. E eu certamente não estava andando em amor, mas eu tentava fazer a minha corrida. Tem alguém em casa neste lugar hoje? Eu me divirto muito com as pessoas hoje porque elas querem ser salvas e obter um ministério. E a primeira coisa que precisamos depois de salvos é obter um bom senso. E a pior coisa que podemos fazer é realmente promover um novo convertido a alguma posição pública na liderança. Tudo o que estamos fazendo é apenas pedindo para se machucarem. Efésios 6:12. Verso 2, pois nós não estamos lutando contra carne e sangue, disputando apenas componentes físicos, mas contra os principados, as potestades, os espíritos mestres, que são os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade na esfera celestial sobrenatural. Portanto, coloque a armadura completa de Deus para que você possa ser capaz de resistir e defender o seu próprio território. No dia mau, de perigo, e havendo feito todas as demandas da crise, ficar de pé firmemente em seu lugar. Esteja, portanto, de pé, defendendo a sua terra. Assim, enquanto estamos tentando fazer uma corrida, mesmo quando chegamos a esse ponto onde isso é o que estamos fazendo, na verdade, se você quer saber a verdade, eu não quero desanimá-lo quando digo isso, mas quanto mais você for promovido, mais você vai ter vindo contra você. Eu sei que você não está feliz com isso, mas, sabe? Mas eu também vou te dizer isso. Quanto mais maduro você ficar em Cristo, menos isso vai incomodar você. Porque você não está apenas correndo, agora você está sentado, você está de pé e você está andando. E você tomou a decisão de que você não vai desistir. Você nunca vai desistir e que você não vai apenas começar uma corrida, mas você vai entrar na corrida e você vai ganhar e você vai terminar a sua corrida. O que eu realmente quero com todo o meu coração tentar passar para você hoje é: pare de deixar os seus problemas atrapalharem você. Esta é realmente a palavra de Deus para você hoje. Pare de deixar seus problemas atrapalharem você. Quando você tem um problema, não tem que ficar em casa deprimido por 2 semanas. Deixe-me lhe dizer o que fazer quando você não souber o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você faz o que sabe fazer. Estaria um bom livro. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Você faz o que sabe fazer e todos sabemos fazer alguma coisa. Você sabe se levantar e ir trabalhar, sabe ir à igreja, sabe orar, você sabe ler sua Bíblia, você sabe ir em frente e ser bom para outra pessoa. E veja, isto é o que Deus quer que alcancemos e é uma coisa que cresce. Não é algo que alguém espera que você faça como um bebê cristão, mas aprendemos a ficar sentados com Cristo, aprendemos a enfrentar o inimigo, nós aprendemos a andar com Deus e nós finalmente aprendemos a administrar nossa corrida. Mas se eu estou tentando correr e eu não sei como me sentar, e eu não sei como ficar de pé, e eu não sei como caminhar, então eu vou acabar só apenas magoando as pessoas mais do que eu vou ajudá-las. E é exatamente por isso que muitas vezes as visões que você tem para a sua vida não acontecem tão rápido quanto você acha que deveriam. Porque só porque você acha que está pronto, isso não significa que você esteja. Assim, tudo o que precisamos fazer, entretanto, é apenas continuar fazendo o que acreditamos que Deus nos pede para fazer. E acredite em mim, quando estiver pronto, quando for a hora de correr, você vai correr. Agora, eu levei um pouco de tempo no ano passado. Na verdade, foram 8 semanas.
E eu mantenho um pequeno registro de coisas simplesmente insignificantes que aconteceram comigo, que foram todas desenhadas pelo inimigo para fazer nada mais além do que roubar minha paz. Em 8 semanas tentei escrever um livro, fazer TV e fazer conferências. Eu realmente prefiro não ser irritada enquanto estou fazendo isso. Eu realmente adoraria se todas as minhas circunstâncias fossem ótimas e nada no meu corpo doesse, tudo apenas, fosse bom. Eu não sei se você estava ontem, mas eu disse a vocês que há 2 semanas atrás eu tive uma substituição total do quadril. E assim, aqui, pela graça de Deus, depois de 3 meses eu estou no púlpito e, se minha perna dói, eu estou indo bem, mas é duro quando eu vou para casa à noite. Na noite passada, quando fui para casa, foi duro. E nesta manhã também foi muito duro. Hoje à noite vai ser duro. Mas sabe, eu estou correndo minha corrida. Estou aqui para fazer o que Deus me mandou fazer. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Se você quer ir todo o caminho com Deus, é melhor ter alguma coragem. Quer dizer, isso é tão claro e simples quanto eu digo a você. Quero dizer, precisamos ter coragem e precisamos ser determinados. E eu não vou ser uma cristã chorona, fracote, caída. Eu vou percorrer todo o caminho com Deus. E se eu vou ser um cristão, eu vou ser um cristão real. E eu vou ser forte para com Deus. E eu vou ajudar as outras pessoas. Eu estou aqui para ajudar as outras pessoas. Você ficaria absolutamente espantado se soubesse alguma coisa pelas quais alguns dos seus líderes passam enquanto estão ministrando a você e você não tem sequer uma ideia do que estão passando. Então, em primeiro, vamos ler algumas escrituras. Então, eu vou dizer algumas coisas que me aconteceram. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. E eu lhe digo, eu passei tantos anos, como eu chamo de ioiô cristão, para cima, quando as circunstâncias iam para cima, para baixo, quando elas iam para baixo, para cima e para baixo, para cima. E quando você se cansa disso o suficiente, então você começa a querer ter uma estabilidade em vida. Combati o bom, digno, honrado e nobre combate. Todos digam, eu combato. E eu terminei a corrida. Eu guardei firme e segura a fé. Como que me resta agora? E me está reservada a coroa da vitória, da justiça, por ser reto com Deus e fazer o certo, a qual o Senhor justo juiz vai dar a mim como recompensa naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam e desejam e saúdam a sua vinda. Eu posso te dizer algo, Jesus está voltando. E eu decidi no final do ano passado que eu precisava fazer um pouco mais de ensinamento sobre a vida para a eternidade. E não apenas viver este momento em que estamos agora. Você sabe o quanto a vida é curta comparada com a eternidade? Sabia que nós vamos viver para sempre? Então, se eu não conseguir tudo à minha maneira enquanto estou aqui, quer dizer, e daí? Se tudo o que eu quero não acontecer exatamente para mim enquanto eu estou aqui. Hebreus capítulo 11, o chamamos de o grande salão da fama da fé, onde está escrito sobre esses grandes homens e mulheres de Deus. Eles fizeram isso pela fé, aquilo pela fé, isso pela fé, aquilo pela fé. Mas em seguida se chega a uma determinada parte, eu amo, e ele diz, todos eles, apesar de eles não receberem o cumprimento da sua fé, eles se agarraram à fé e eles morreram na fé, crendo em Deus. E sabe, a coisa mais importante não é mesmo o que eu recebo, o que eu quero, é que eu continue andando na fé. Que eu continue confiando em Deus, que eu continue crendo em Deus, que eu continue dizendo coisas boas sobre Deus. Sabe, não é sobre nós. Ele disse, eu combati o bom combate. Eu estou esperando a sua vinda. E eu tenho visto tantas escrituras na Bíblia. Agora, é incrível
incrível quando Deus está levando você para... Eu tenho visto tantas escrituras onde eles foram encorajados a fazerem isso porque o Senhor estava chegando, ou fazer aquilo porque o Senhor estava chegando. Numa delas, Paulo disse: viva sem egoísmo, porque o Senhor está próximo. E assim, nós não queremos esperar até que a trombeta toque para tentar ficar prontos. Nós queremos viver prontos. Isso significa todos os dias da nossa vida, nós buscamos a Deus com todo o nosso coração. Então, começando no verso 22, Paulo, ele diz: agora veja, eu estou indo para Jerusalém, compelido pelo Espírito Santo e compelido e obrigado pela convicção do meu próprio espírito, sem mesmo saber o que vai me acontecer lá. Exceto que o Espírito Santo claramente, enfaticamente afirma a mim que de cidade em cidade, que prisão e sofrimento me esperam. Agora sabe, odeio dizer isso, mas nós não temos cristãos fortes o suficiente desse tipo hoje, que diriam: eu não me importo com o que aconteça comigo, Deus me diz vá e eu vou. Veja, eu acredito que precisamos ser mais fortes, precisamos ser mais determinados de que vamos terminar a nossa corrida e que nós não vamos parar e desistir. Ele disse: eu sou compelido pelo Espírito Santo para ir e fazer isso. Mas nenhuma dessas coisas me move. Eu amo isso, versículo 24. Nenhuma dessas coisas me move. Nem tampouco considero minha vida de valor algum se eu puder terminar a corrida com alegria e o ministério que eu tenho obtido, que foi confiado a mim pelo Senhor Jesus, de fielmente testemunhar a boa notícia, o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei dentro e fora proclamando o reino, verão novamente o meu rosto. Paulo sabia que estava prestes a morrer, mas ele diz: eu vou terminar a minha corrida. Eu vou continuar fazendo o que eu deveria estar fazendo até meu último suspiro. Agora, Deus não quer deixar um monte de pequenas coisas insignificantes nos incomodar e perturbar o tempo inteiro. Na verdade, Paulo disse algumas coisas interessantes. Ele ainda disse às pessoas em 1 Coríntios 7, se você é casado, isso é bom, mas se não é, não procure se casar, porque se o fizer, vai ter problemas para lidar com os quais você não teria se você não fosse casado, sabe? Eu quero dizer, é realmente muito engraçado, você tem que... Eu não vou ler a respeito porque eu tenho alguns outros lugares que eu quero ir, mas era como se Paulo estivesse dizendo, sabe, não há nada de errado com isso, mas, sabe, por favor entenda que quando você arranjar marido ou esposa, você vai ter que lidar com coisas que você não teria que lidar. E toda a atitude de Paulo era relacionada à vinda do Senhor. Ele pensou que Jesus estava vindo naqueles dias. E assim, se ele se sentiu dessa forma na época, como devemos estar nos comportando agora? Eu não sei exatamente quando ele virá, mas sei que é mais cedo do que parecia naquela época. Eu sei também que a cada dia que passa é mais cedo do que era no dia anterior, e tão certo como estamos sentados aqui hoje, a trombeta vai soar, ele vai dividir o céu oriental, e então os mortos vão se levantar do chão e nós vamos subir no ar e todos nós vamos conhecê-lo. Aleluia! E aí será quando você estará feliz por não ter desistido. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Se você quer ir todo o caminho com Deus, é melhor ter alguma coragem. Quer dizer, isso é tão claro e simples quanto eu digo a você. Quero dizer, precisamos ter coragem e precisamos ser determinados. E eu não vou ser uma cristã chorona, fracote, caída. Eu vou percorrer todo o caminho com Deus. E se eu vou ser um cristão, eu vou ser um cristão real. E eu vou ser forte para com Deus. E eu vou ajudar as outras pessoas. Eu estou aqui para ajudar as outras pessoas. Você ficaria absolutamente espantado se soubesse alguma coisa pelas quais alguns dos seus líderes passam enquanto estão ministrando a você e você não tem sequer uma ideia do que estão passando. Então, em primeiro, vamos ler algumas escrituras e então eu vou dizer algumas coisas que me aconteceram. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Eu lhe digo, eu passei tantos anos, como eu chamo de ioiô cristão, para cima, quando minhas circunstâncias iam para cima, para baixo, quando elas iam para baixo, para cima e para baixo, para cima. E quando você se cansa disso o suficiente, então você começa a querer ter uma estabilidade em vida. Combati o bom
digno, honrado e nobre combate. Todos digam, eu combato. E eu terminei a corrida. Eu guardei firme e segura a fé. Como que me resta agora, e me está reservada a coroa da vitória, da justiça, por ser reto com Deus e fazer o certo, a qual o Senhor justo juiz vai dar a mim como recompensa naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam e desejam e saúdam a sua vinda. Eu posso te dizer algo, Jesus está voltando. Eu decidi no final do ano passado que eu precisava fazer um pouco mais de ensinamento sobre a vida para a eternidade. E não apenas viver este momento em que estamos agora. Você sabe o quanto a vida é curta comparada com a eternidade? Sabia que nós vamos viver para sempre? Então, se eu não conseguir tudo à minha maneira enquanto estou aqui, quer dizer, e daí? Se tudo o que eu quero não acontecer exatamente para mim enquanto eu estou aqui. Hebreus capítulo 11 o chamamos de o grande salão da fama da fé, onde está escrito sobre esses grandes homens e mulheres de Deus. Eles fizeram isso pela fé, aquilo pela fé, isso pela fé, aquilo pela fé. Mas em seguida se chega a uma determinada parte, eu amo, e ele diz, todos eles, apesar de eles não receberem o cumprimento da sua fé, eles se agarraram à fé e eles morreram na fé, crendo em Deus. E sabe, a coisa mais importante não é mesmo o que eu recebo, o que eu quero, é que eu continue andando na fé. Que eu continue confiando em Deus, que eu continue crendo em Deus, que eu continue dizendo coisas boas sobre Deus. Sabe, não é sobre nós. Ele disse, eu combati o bom combate. Eu estou esperando a sua vinda. E eu tenho visto tantas escrituras na Bíblia. Agora, é incrível quando Deus está levando você para... Eu tenho visto tantas escrituras onde eles foram encorajados a fazerem isso porque o Senhor estava chegando, ou fazer aquilo porque o Senhor estava chegando. Numa delas, Paulo disse, viva sem egoísmo, porque o Senhor está próximo. E assim, nós não queremos esperar até que a trombeta toque para tentar ficar prontos. Nós queremos viver prontos. Isso significa todos os dias da nossa vida, nós buscamos a Deus com todo o nosso coração. E eu estou tão animada de ver pessoas que estão amadurecendo e crescendo em Deus e estão realmente fazendo sua corrida e sendo uma bênção para outras pessoas, não importa o que esteja acontecendo em suas vidas. Agora vamos ver Atos capítulo 20. Então, começando no verso 22. Paulo, ele diz, agora veja, eu estou indo para Jerusalém, compelido pelo Espírito Santo e compelido e obrigado pela convicção do meu próprio espírito, sem mesmo saber o que vai me acontecer lá. Exceto que o Espírito Santo claramente, enfaticamente afirma a mim que de cidade em cidade, que prisão e sofrimento me esperam. Agora sabe, odeio dizer isso, mas nós não temos cristãos fortes o suficiente desse tipo hoje, que diriam, eu não me importo com o que aconteça comigo, Deus me diz vá e eu vou. Veja, eu acredito que precisamos ser mais fortes, precisamos ser mais determinados de que vamos terminar a nossa corrida e que nós não vamos parar e desistir. Ele disse, eu sou compelido pelo Espírito Santo para ir e fazer isso, mas nenhuma dessas coisas me move. Eu amo isso, versículo 24. Nenhuma dessas coisas me move, nem tampouco considero minha vida de valor algum se eu puder terminar a corrida com alegria e o ministério que eu tenho obtido, que foi confiado a mim pelo Senhor Jesus, de fielmente testemunhar a boa notícia, o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei dentro e fora proclamando o reino, verão novamente o meu rosto. Paulo sabia que estava prestes a morrer, mas ele disse, eu vou terminar a minha corrida.
Eu vou continuar fazendo o que eu deveria estar fazendo até meu último suspiro. Agora, Deus não quer deixar um monte de pequenas coisas insignificantes nos incomodar e perturbar o tempo inteiro. Na verdade, Paulo disse algumas coisas interessantes. Ele ainda disse às pessoas em 1 Coríntios 7, se você é casado, isso é bom, mas se não é, não procure se casar, porque se o fizer, vai ter problemas para lidar com os quais você não teria se você não fosse casado, sabe? Eu quero dizer, é realmente muito engraçado, você tem que... Eu não vou ler a respeito porque eu tenho alguns outros lugares que eu quero ir, mas era como se Paulo estivesse dizendo, sabe, não há nada de errado com isso, mas, sabe, por favor entenda que quando você arranjar marido ou esposa, você vai ter que lidar com coisas que você não teria que lidar. E toda a atitude de Paulo era relacionada à vinda do Senhor. Ele pensou que Jesus estava vindo naqueles dias. E assim, se ele se sentiu dessa forma na época, como devemos estar nos comportando agora? Eu não sei exatamente quando ele virá, mas sei que é mais cedo do que parecia naquela época. Eu sei também que a cada dia que passa é mais cedo do que era no dia anterior, e tão certo como estamos sentados aqui hoje, a trombeta vai soar, ele vai dividir o céu oriental, e então os mortos vão se levantar do chão e nós vamos subir no ar e todos nós vamos conhecê-lo. Aleluia! E aí será quando você estará feliz por não ter desistido. Nós precisamos viver como se esse dia talvez fosse a próxima hora, ou talvez fosse amanhã de manhã. Não sejamos como aquelas virgens loucas que esperaram até que o noivo aparecesse para ficarem prontas para se encontrar com ele. Obviamente, sabe, eu não estou apenas falando com você, estou falando para muitas pessoas de todo mundo. E vou te dizer algo, você que está aqui hoje, então você pode estar pronto para ouvir estas coisas que estou falando, mas há todo mundo cheio de pessoas que estão assim, hã? O quê? Sabe, este mundo precisa da nossa ajuda e precisa da palavra de Deus. Muitas são as pessoas que nunca vão à igreja, mas todas elas assistem à TV. Elas não querem me assistir de propósito, mas eu tento estar no ar o máximo para que não consigam me evitar. Tudo bem? Então aqui está a minha pequena lista de 8 semanas. Você vai dar umas risadas, mas foi muito interessante. 33 coisas que me aconteceram durante o período de 8 semanas. 33. Primeiro, eu machuquei minhas costas na academia. A água vazou fora do umidificador e estragou a madeira da minha mesa. Eu quebrei uma unha, o que é bastante trágico para mim. Bem, apenas não teve jeito. Depois disso, eu torci o meu pulso e estava doendo demais da conta. Esqueci uma bagagem no avião. Isto foi antes da minha mãe falecer. A casa de repouso ligou a respeito da minha mãe 2 vezes, numa semana, e eu estava fora da cidade. Claro, não podia fazer nada sobre isso. Tentei encontrar alguém para fazê-lo. Minhas costas ainda estão doendo, eu escrevi. Agora eu machuquei meu braço tentando fazer alongamentos para minha dor nas costas. Então agora eu tenho meu pulso doendo, meu braço doendo, minhas costas doendo. A casa de repouso está me ligando. A casa de repouso ligou novamente sobre a minha mãe e, para completar, derramei uma bebida vermelha em um sofá branco. Dave atravessou uma bola de golfe através de uma janela no campo de golfe. Numa noite, eu acordei no meio da noite, pensei que estava falando com Dave e estava falando com o meu travesseiro. Eu tive que gastar um dinheiro que eu não pretendia gastar, substituindo o sofá que eu não pretendia substituir. Meu dedo ficou preso na parte de baixo, tentando montar o sofá. O meu dedo do pé ficou preso e agora eu estou pulando por todo lugar e eu não conseguia pôr o meu dedo de fora, mas quando eu consegui tirar o meu dedo da parte de baixo, eu tinha destendido o tendão e ele inchou, estava preto e azul, e então agora eu tenho o que parece ser um dedo do pé quebrado, meu pulso doendo, minhas costas doendo, meu braço doendo de tanto exercitar minhas costas, tentando escrever um livro, fazer as conferências e fazer TV. Sim, bem, pode parecer engraçado para você, mas... Eu tive que dizer à minha tia de 86 anos de idade, muito independente, que ela não poderia mais dirigir.
E ela não concorda comigo. Eu tive que substituir a TV da minha mãe para que ela pudesse ter fones de ouvido para ser capaz de ouvir a TV, o que na verdade ela realmente jamais usou porque era desconfortável demais. Ela não conseguia ouvir bem, então eu tive que dar a ela um aparelho auditivo que ela nunca usou também, porque também era desconfortável. Comprei-lhe um par de óculos de $350 e achamos que ela jogou no lixo porque nunca mais vimos a cara deles novamente. Nossa água foi desligada por 24 horas. Minha tia teve inflamação nos olhos, teve que ir ao oftalmologista, o que quer dizer uma viagem até o médico. Tive uma situação no trabalho com o empregado que eu não estava esperando. Dave teve uma cirurgia na coluna e não pôde ir para a Indonésia comigo, então veio por 47 horas, em 7 dias para a Indonésia, indo e voltando. E enquanto eu estava lá para fazer a minha grande cruzada que tínhamos planejado por 1 ano, a cidade inundou. Olha como vocês já estão se divertindo. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu realmente espero que você aproveite bastante o programa de hoje. Enquanto eu tenho um dedo do pé quebrado, um pulso machucado e as costas doloridas, agora estou falando com travesseiros à noite. Aí você não ouviu melhor ainda. Em meio a isso, minha tia teve que ir para o hospital porque ela estava com pneumonia. 3 horas depois de ter chegado à Indonésia, depois de voar 47 horas, às 2 horas da manhã, eu recebi o telefonema que eu tinha que buscar a minha tia no hospital. Tive outro problema com o empregado, o site caiu por 2 dias, os telefonemas falharam no escritório. Enfiei o meu bom dedo do pé na perna do sofá. Derramei uma caixa inteira de biscoitos no chão da despensa. Tive que dizer à minha tia que ela teria de se mudar para a casa de repouso. Não poderia ficar mais em seu apartamento. Tive um vírus estomacal depois de voltar da Indonésia. Os alarmes de incêndio estavam sendo testados durante todo o dia no hotel em que eu estava hospedada. E por último, não menos importante, eu pensei em receber uma massagem relaxante. Então eu fui para um spa. Eu fui para o vestiário, eu troquei as minhas roupas, eu recebi a minha massagem, voltei e não consegui encontrar as minhas calças. Agora eu estava só de blusa, verificando que algo estava faltando aqui. Então agora eu estava procurando por toda parte as minhas calças e eu não conseguia encontrá-las em nenhum lugar. E eu estou pensando, será que alguém roubou minhas calças no armário? Então agora eu não posso ir para casa. E aqui estou eu sem as calças e sabe, as pessoas sabem quem eu sou? Então, é como... Realmente eu não estou querendo ir lá em cima, ir para a recepção e dizer, eu perdi as minhas calças. Mas eu não tinha escolha. Então eu coloquei um roupão, eu fui até a mesa e então disse... Eu não consigo encontrar minhas calças. E eles disseram, o quê? Eu disse, eu não consigo encontrar as minhas calças. Então eles mandaram alguém lá embaixo, eles olharam toda a roupa, passaram por todos os armários, não conseguiram encontrar as minhas calças. Então eles disseram para mim, sabe, senhora Maia, ficamos felizes em dar-lhe calças novas. Mas a senhora vai ter que passar pelo hall de entrada até a loja de presentes. Ok, então agora, eu quero dizer, este é um hotel agradável demais. Então eu passo pelo hall de entrada, você sabe, depois de uma massagem, seu cabelo fica todo pra cima, esticado, sabe, esquisito. E agora estou na recepção. Olá, como vai? Oh, como vai? E na loja me disseram, sim, já ligaram sobre a senhora? Eu digo, sim, eu aposto que sim. Então eles me deram as calças, eu fui para casa naquelas calças, e eles me ligaram depois e disseram, nós encontramos suas calças, sabe onde estavam? Eu tinha colocado-as em um banco em vez de colocá-las no armário, então alguém as levou até a mesa e elas estavam bem ali na mesa o tempo inteiro, mas a senhora colocou a sua agenda em cima delas. Agora... eu não sei se Deus apenas pensa que isso é engraçado ou se é para o seu entretenimento. Mas eu estou, meu Deus, eu tenho coisas para fazer.
Então eu só quero que você saiba que todas as manhãs, quando eu digo bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária, há uma possibilidade de que eu não esteja desfrutando a minha vida naquele dia. Vamos lá, dê um louvor ao nosso Deus. E esta reunião está provavelmente no fim, eu não sei se eu vou recuperá-la agora. E sabe, eu me sinto tão impressionada em poder dizer às pessoas: vamos ser realistas. Quer saber? Coisas vão acontecer com você. E nós não podemos ficar assim, sabe? Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu não entendo. Bem, por que não você? Porque está tudo bem se é outra pessoa. Sabe? Por que que se é outra pessoa elas devem confiar em Deus, mas nós devemos nos desmoronar? Quando você não sabe o que fazer, continue fazendo o que você sabe fazer. Levante-se e ore. Confesse a palavra. Vá trabalhar. Vá à igreja. Mantenha seus compromissos. Pague as suas contas. Seja gentil com as pessoas. Seja amoroso. Ande em amor. E se você realmente quiser deixar o diabo louco, se você realmente deseja deixá-lo louco, quando ele estiver lançando sua melhor jogada em você, você sai e faz mais para as outras pessoas do que jamais fez em toda a sua vida. Agora preste atenção aqui, ouça uma escritura que diz: não coma o dízimo em seu tempo de luto. Você sabe quantas pessoas deixam de dar quando elas têm problemas? E sabe, se você está empenhado em dar, só porque você não foi à igreja em 2 semanas, não significa que você não precisa trazer toda a sua oferta quando você voltar? Obrigada por sua bela resposta. Primeiro Tessalonicenses 4. Agora também não quero que vocês ignorem, irmãos, quanto aos que já dormem na morte. Não se entristeçam por eles como os outros que não têm esperança além da sepultura. No verso seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus o trará com ele através de Jesus aqueles que já dormem na morte. Ele está basicamente dizendo que você não tem que se preocupar com aqueles que você ama, que te precederam na morte, porque você vai vê-los novamente. Aleluia! Verso 15. Para isto lhes anunciamos a própria palavra do Senhor, que nós, os que estivermos e permanecermos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos em sua presença ou teremos alguma vantagem sobre todos aqueles que já dormem na morte. Porque o Senhor Jesus descerá do céu com um brado de convocação e com a voz de um arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, e aqueles que partiram desta vida em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os vivos que permanecemos na terra, nós seremos simultaneamente arrebatados juntamente com os ressurretos nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está voltando. Amém? Eu não sei sobre você, mas isso é suficiente para eu prosseguir. Mateus 24, verso 40. Neste momento, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada para trás. Vigiem, portanto, e deem estrita atenção. Sejam cautelosos e ativos, porque vocês não sabem em que dia, se próximo ou remoto, virá o nosso Senhor Jesus. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ele estaria vigiando e ele não teria permitido que a sua casa fosse arrombada. Então ele está dizendo, basicamente ele está dizendo que se nós realmente acreditássemos que Jesus estivesse voltando em breve, o que mudaria em sua vida hoje? Quero dizer, se eu dissesse para você assim: você pode apenas
escrever isso. Domingo de manhã Jesus estará voltando. Eu não estou dizendo isso porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas se eu dissesse isso, quem você rapidamente perdoaria que você está com raiva agora? Com quem você faria as pazes? Você estaria disposto a se humilhar e ir fazer as pazes com alguém que realmente você acha que devia vir e pedir desculpas para você, mas esta pessoa não vem? Então por que não ir até ela antes do ressoar da trombeta de Deus? Sabe, se alguma coisa, qualquer coisa que você sabe que deve fazer, que você não fez ainda, não adie. Se você não se lembrar de nada do que eu estou dizendo aqui hoje, por favor, lembre-se que é tempo. Está pronto? É tempo de parar, de deixar as coisas mesquinhas desviarem você do seu propósito aqui, que é de servir a Deus com todo o seu coração. Amém? Então agora eu estava procurando por toda parte as minhas calças e eu não conseguia encontrá-las em nenhum lugar. E eu estou pensando, será que alguém roubou minhas calças no armário? Então agora eu não posso ir para casa. E aqui estou eu sem as calças e sabe, as pessoas sabem quem eu sou. Então é como, realmente eu não estou querendo ir lá em cima, ir para a recepção e dizer, eu perdi as minhas calças. Mas eu não tinha escolha. Então eu coloquei um roupão, eu fui até a mesa e então disse, eu não consigo encontrar minhas calças. E eles disseram, o quê? Eu disse, eu não consigo encontrar as minhas calças. Então eles mandaram alguém lá embaixo, eles olharam toda a roupa, passaram por todos os armários, não conseguiram encontrar as minhas calças. Então eles disseram para mim, sabe, senhora Maia, ficamos felizes em dar-lhe calças novas, mas a senhora vai ter que passar pelo hall de entrada até a loja de presentes. Ok, então agora eu quero dizer, este é um hotel agradável demais. Então eu passo pelo hall de entrada. Você sabe, depois de uma massagem, seu cabelo fica todo pra cima, esticado, sabe, esquisito. E agora eu estou na recepção. Olá, como vai? Oh, como vai? E na loja me disseram, sim, já ligaram sobre a senhora? Eu digo, sim, eu aposto que sim. Então eles me deram as calças, eu fui pra casa naquelas calças. E eles me ligaram depois e disseram, nós encontramos suas calças, sabe onde estavam? Eu tinha colocado-as em um banco em vez de colocá-las no armário. Então alguém as levou até a mesa e elas estavam bem ali na mesa o tempo inteiro. Mas a senhora colocou a sua agenda em cima delas. Agora, eu não sei se Deus apenas pensa que isso é engraçado ou se é para o seu entretenimento. Mas eu estou, meu Deus, eu tenho coisas para fazer. Então eu só quero que você saiba que todas as manhãs, quando eu digo bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária, há uma possibilidade de que eu não esteja desfrutando a minha vida naquele dia. Vamos lá, dê um louvor ao nosso Deus. E esta reunião está provavelmente no fim, eu não sei se eu vou recuperá-la agora. E sabe, eu me sinto tão impressionada em poder dizer às pessoas, vamos ser realistas. Quer saber? Coisas vão acontecer com você. E nós não podemos ficar assim, sabe? Eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu não entendo. Bem, por que não você? Porque está tudo bem se é outra pessoa. Sabe? Por que se é outra pessoa, elas devem confiar em Deus, mas nós devemos nos desmoronar? Quando você não sabe o que fazer, continue fazendo o que você sabe fazer. Levante-se e ore. Confesse a palavra. Vá trabalhar. Vá à igreja. Mantenha seus compromissos. Pague as suas contas. Seja gentil com as pessoas. Seja amoroso. Ande em amor. E se você realmente quiser deixar o diabo louco, se você realmente deseja deixá-lo louco, quando ele estiver lançando sua melhor jogada em você, você sai e faz mais para as outras pessoas do que jamais fez em toda a sua vida.
Agora preste atenção aqui, ouça uma escritura que diz: não coma o dízimo em seu tempo de luto. Você sabe quantas pessoas deixam de dar quando elas têm problemas? E sabe, se você está empenhado em dar, só porque você não foi à igreja em 2 semanas, não significa que você não precisa trazer toda a sua oferta quando você voltar? Obrigada por sua bela resposta. Primeiro Tessalonicenses 4. Agora também não quero que vocês ignorem, irmãos, quanto aos que já dormem na morte. Não se entristeçam por eles como os outros que não têm esperança além da sepultura. No verso seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus o trará com ele através de Jesus aqueles que já dormem na morte. Ele está basicamente dizendo que você não tem que se preocupar com aqueles que você ama, que te precederam na morte, porque você vai vê-los novamente. Aleluia! Verso 15. Para isto lhes anunciamos a própria palavra do Senhor, que nós, os que estivermos e permanecermos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos em sua presença ou teremos alguma vantagem sobre todos aqueles que já dormem na morte. Porque o Senhor Jesus descerá do céu com um brado de convocação e com a voz de um arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, e aqueles que partiram desta vida em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os vivos que permanecemos na terra, nós seremos simultaneamente arrebatados juntamente com os ressurretos nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está voltando. Amém? Eu não sei sobre você, mas isso é suficiente para eu prosseguir. Mateus 24, verso 40. Neste momento, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada para trás. Vigiem, portanto, e deem estrita atenção. Sejam cautelosos e ativos, porque vocês não sabem em que dia, se próximo ou remoto, virá o nosso Senhor Jesus. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ele estaria vigiando e ele não teria permitido que a sua casa fosse arrombada. Então ele está dizendo, basicamente ele está dizendo que se nós realmente acreditássemos que Jesus estivesse voltando em breve, o que mudaria em sua vida hoje? Quero dizer, se eu dissesse para você assim, você pode apenas escrever isso: domingo de manhã Jesus estará voltando. Eu não estou dizendo isso porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas se eu dissesse isso, quem você rapidamente perdoaria que você está com raiva agora? Com quem você faria as pazes? Você estaria disposto a se humilhar e ir fazer as pazes com alguém que realmente você acha que devia vir e pedir desculpas para você, mas esta pessoa não vem? Então por que não ir até ela antes do ressoar da trombeta de Deus? Sabe, se alguma coisa, qualquer coisa que você sabe que deve fazer, que você não fez ainda, não adie. Se você não se lembrar de nada do que eu estou dizendo aqui hoje, por favor, lembre-se que é tempo. Está pronto? É tempo de parar, de deixar as coisas mesquinhas desviarem você do seu propósito aqui, que é de servir a Deus com todo